boa tarde, né? Apesar da gente não ter almoçado ainda, a gente já passou do meio-dia. Então, boa tarde para todo mundo. Acho que a gente ficou mais junto aqui em cima. A minha tarefa, né, quando a Adriana me fez o convite, ele me deu uma tarefa super grande. Ele pediu para mim falar da questão do contexto hospitalar e de cuidados paliativos. Pensando numa linha do tempo, onde a gente pensasse o que a gente fez, o que a gente está fazendo hoje e que perspectivas a gente tem. Então, eu vou tentar, nesses 30 minutos, passar por estes lugares, né, de poder dizer para vocês um pouco de como isso acontece. Na verdade, para mim, contexto hospitalar e cuidados paliativos se confunde, né? Eu sempre fui desses dois lugares. Eu estou fazendo esse ano, eu estava pensando, enquanto eu estava ontem preparando a aula, vendo o finalzinho, esse ano eu estou fazendo 28 anos de formada. Aí eu falei, nossa, quanto tempo. E aí, a hora que você pensa no tempo, eu fui pensar o tempo de paliativos na minha vida. E aí, na verdade, esse ano eu completo minha maioridade. Eu completei agora em julho em cuidados paliativos. Eu fiz 21 anos de cuidados paliativos. Né? Então, assim, uma coisa é muito misturada com a outra. Né? Eu não consigo separar isso. E aí, quando o Adriano me deu essa tarefa, eu fiquei pensando muito no que significava o nome, né, do evento. Assim, 50 anos, ação e superação. E me veio muito essa questão na cabeça, assim, que ações a gente está fazendo na questão do contexto hospitalar, por onde a gente vai estar indo e como a gente está buscando superar os problemas, né? O que a gente tem buscado. Então, a minha fala, ela vai ser um pouco nessa linha de pensar isso, um pouco de a gente no hospital, a gente cuidados paliativos, acho que tudo junto e misturado. Né? E pensar um pouco de como que a gente caminhou, pensando que esse também é um congresso de especialidade, como que a gente caminhou na TO, a construção de contexto hospitalar e cuidados paliativos na construção de uma especialidade. Quando eu estava lá embaixo, né, ouvindo a palestra do físio, me vinha muito algumas coisas na cabeça, né? Assim, quando ele falava deste lugar da físio, eu pensava assim, meu Deus, se a gente levar isso ao pé da letra para nós, a gente vai ficar todo mundo deprimido hoje, né? Que lugar que é o nosso? Porque a hora que ele começou a planejar como que era, eu fiquei pensando como que é. E aí eu falei, nossa, acho que é legal por onde eu pensei para construir essa conversa, né? Da gente poder pensar efetivamente nisso, né? Quais as ações que a gente tem, de que forma a gente tem buscado superar esse processo. Quando eu comecei a trabalhar dentro do hospital, né, quando eu comecei a pensar em cuidados paliativos, muito me vinha na cabeça o papel da gente como TO. Porque um grande questionamento que foi feito para mim de cara, quando eu fui trabalhar em cuidados paliativos, era o que eu ia fazer com pessoas que estavam morrendo. Né? A TO faz coisas, a gente produz, a gente trabalha com atividade humana. E aí, o que eu ia fazer com gente que estava morrendo? Isso foi um nó na minha cabeça. Né? Efetivamente, o que era isso? E aí, no caminho que eu fui construindo, eu fui exatamente pensando nesse processo. Que, na verdade, eu não trabalho com pessoas que estão morrendo, eu trabalho com pessoas que estão vivendo, mas que estão vivendo modificadas em função de um processo de adoecimento, de um processo ativo de morte e de um processo de terminalidade. Só que, quando a gente nasceu, a gente já se tornou terminal. Né? A gente não pensa nisso. Né? A gente vai numa linha contrária. E, na verdade, a linha cada dia que passa, mais perto eu estou do final do terminal. E aí a gente vai resgatar uma coisa que a gente tem buscado muito, tanto no hospital como em cuidados paliativos, que é a gente poder ressignificar o cotidiano dessas pessoas. Que, de repente, a vida delas, que estava exatamente planejada, pensada, construída, vai mudar em função de uma doença. Né? E a gente está falando de doenças que talvez não sejam doenças que a gente toma um remédio, faz uma cirurgia, faz alguma coisa e se livra delas. Na verdade, efetivamente, essa doença vai mudar a vida dessas pessoas. Né? Vai mudar tudo. Vai mudar a prioridade, vai mudar desejo, vai mudar demanda, vai mudar o lugar, vai mudar o corpo, vai mudar a aparência, vai mudar o jeito de sentir. Então, a gente começa a pensar neste lugar. Sempre eu me norteei por 3 perguntas neste lugar. O que o paciente fazia, o que ele não fazia e o que ele fazia com dificuldade. Né? Porque isso era importante para mim entender de que lugar eu estava. Né? E eu sempre parti de uma coisa muito importante, que eu acho que eu compartilho com vocês, porque eu vejo os colegas fazendo isso, que para nós, a pessoa mais importante nesse processo sempre vai ser o paciente. A gente não conta, a gente não é tão importante como a gente pensa. A gente é só um instrumento de modificação e transformação nesse processo. A gente ajuda o paciente, a gente auxilia, porque ajudar parece tão importante, mas a gente ajuda o paciente nesse processo. Né? Como que ele vai passar, como que ele atravessa essa fase de uma vida que era independente, de uma vida que tinha projeto, que tinha desejo, tinha planejamento, para um outro lugar onde a gente tem que manter tudo isso, mas manter numa outra perspectiva.
né? Manter de uma forma modificada. Né? Porque senão o não fazer talvez implique numa proximidade maior com efetivamente com morrer. Porque a gente lida com morrer, né? Talvez a primeira experiência que a gente tenha de entender o que é morte é entender imobilismo, é entender imobilidade. Quando a gente era criança, a gente entendeu desse jeito. A hora que eu parei de me mexer, a hora que meu corpo parou de funcionar, eu morri. Né? E a gente vai numa linha totalmente contrária. Né? E quando a gente, só para a gente validar algumas coisas bem importantes, né? Na própria definição da World Federation, ela fala isso mesmo, que a gente vai trabalhar com o que o paciente quer, com o que ele precisa e o que é esperado dele. Expectativa é uma coisa muito complicada para mim. Eu só queria que a gente pudesse mudar essa frase. Né? Expectativa de. Quando a gente pensa em expectativa, a gente pensa no que a gente espera do outro. E, geralmente, a expectativa está sempre fora de mim. Então, eu espero que alguma coisa aconteça. E, muitas vezes, a minha espera, a minha expectativa tem a ver com alguma coisa que talvez não dependa exatamente de mim o tempo todo. E aí, o convite que eu faço para vocês hoje, nos 50 anos de comemoração da TO, parabéns para todo mundo que escolheu ser TO e está aqui, num domingo, né, é que a gente saia da expectativa e a gente vá na direção da perspectiva. Quando eu penso em perspectiva, eu penso em possibilidades. Então, a gente não trabalha com expectativa, a gente trabalha com possibilidade, a gente trabalha com perspectivas. Quais são as perspectivas dessas pessoas que entram neste caminho nosso, com quem a gente cruza? Né? Então, é isso que a gente vai buscar. E aí, eu acho que eu vou mostrar algumas pequenas histórias. E uma primeira história que eu queria partilhar com vocês, não é uma história minha, é uma história partilhada com a ID, que é a TO lá do Instituto da Criança. Mas é uma coisa que, para nós, gritou. Há muito tempo atrás, tinha uma TO lá num hospital inglês, que foi ensinar pipa para as pessoas. Né? Ela está lá embaixo. Parece uma cena de Harry Potter, quando eu vi a primeira vez. Né? Não parecia a história da varinha, né? A vassoura, assim, né? Mas, na verdade, é uma TO. Que foi fazer uma atividade num lugar aberto com as crianças e eles foram ensinar pipa. Quando a gente começou a pensar, eu e a Aide, nessa questão dessa perspectiva, a Aide me conta uma história, que eu dividi um pouco com ela, de um garoto de 6 anos, que estava internado lá no Instituto da Criança. E esse garoto ensinou talvez uma das coisas mais importantes para a gente. Ele ensinou para a gente que aquele lugar tem que ser ocupado efetivamente de um outro lugar. Era um garoto de 6 anos, que, em função do processo crônico de doença, perdeu o rim. E aí, por 3 vezes por semana, ele ia fazer hemodiálise. Era uma doença renal terminal, né? Porque, afinal de contas, quem é terminal é a doença, não o paciente. Por favor. E aí, esse garoto trouxe essa demanda, né? Assim, ele queria poder empinar pipa. E aí, a gente pensou, como a gente empina pipa dentro do Instituto da Criança? Que espaço é esse? E aí, a gente falou, dá para começar antes? E aí a gente falou, vamos construir uma pipa. A gente construiu a pipa. A gente foi aprender, a gente também não sabia. Né? A ideia foi aprender as varetas, o papel, a cola, o barbante. E aí esse garoto ganhou essa pipa. Ele ensinou uma coisa, a gente tinha uma expectativa de que ele fizesse uma pipa colorida. Né? E a possibilidade real dele, naquela perspectiva do que ele vivia, o papel que ele escolheu era um papel preto. E a gente fez hemodiálise. E durante 3 vezes por semana, ele ia com a pipa debaixo do braço para hemodiálise. E aí, quando ele estava lá na hemodiálise, as pessoas começaram a dizer para ele, não adianta nada você ter uma pipa embaixo do braço. Se a pipa não voar, ela não serve de nada. E aí ele veio conversar isso com a gente. O que adianta eu ter pipa se ela não voa? E aí a gente foi pensar em ir lá no teto do Instituto da Criança, no mais alto que era possível, que era um lugar totalmente desabitado, desocupado, não ocupado de forma alguma. A gente foi, num dia de céu de brigadeiro, colocar a pipa dele no ar. Né? E aí a pipa dele está aqui, no ar. Né? Que é exatamente esse pontinho aqui. Ó. É com isso que terapeuta ocupacional trabalha. Né? Terapeuta ocupacional trabalha com atividade que tem sentido e significado. Né? A gente efetivamente modifica a vida das pessoas, porque a gente faz com que elas possam se adaptar a um outro processo de vida, mas de vida real. Se eu fosse para falar para vocês assim, o que é TO em contexto hospitalar? Eu diria algumas coisas. Eu acho que tem um objetivo geral, que é minimizar esse impacto, então, do adoecimento, da hospitalização, no cotidiano do paciente. Né? O paciente deixa de ser alguém e se torna uma outra coisa. Ele se torna um paciente. E o nome já por si só diz, né? A partir de agora você não tem mais direito a nada. Eu é que vou dizer o que tem que ser feito, o que tem que ser pensado, o que é melhor para você. Né? Isso é uma coisa bem complicada. O Fernando Bucay é um poeta espanhol e ele diz que a gente nunca vai poder sentir
nem fazer pelo outro o que ele tem que fazer. Porque a existência não admite representante. Então, a gente vai proporcionar que essas pessoas existam, que elas tenham uma existência efetiva, que a vida delas tenha um V maiúsculo, independente do tempo que for e do lugar de ser. E no contexto hospitalar, o grande desafio da gente é esse. Tentar buscar com essas pessoas qual é este lugar e o que é possível fazer. Para a gente continuar vivendo, continuar tendo um cotidiano. Né? Que a gente possa ampliar a melhoria e melhorar esse desempenho e esse repertório ocupacional e qualidade de vida. Algumas coisas importantes, eu acho, que a gente melhore ou que a gente pense muito bem na questão da avaliação. Dentro do contexto hospitalar, de cuidados paliativos, talvez um dos grandes desafios da gente seja discutir a avaliação. Se a gente não avalia bem, a gente fica igual a Alice lá na estrada. Né? Não importa a estrada que a gente pegue, porque qualquer lugar que a gente vai chegar não tem sentido. Né? Isto é o que a gente também precisa fazer. Porque tem um tempo. O hospital é um lugar de passagem. Né? Do mesmo jeito que a gente pode pensar nisso na vida da gente. E a gente tem que pensar, efetivamente, o que significa isso. Que lugar é esse? E aí, tudo começa nesse processo lá. De eu tentar entender quem é essa pessoa, em todo o repertório dela. Bio, psico, social, espiritual, político, ecológico. Porque hoje a gente pensa no indivíduo que é muito maior. Né? Então, a gente tem que efetivamente olhar. E a gente tem que aprender a escutar o que o outro diz para a gente. Uma demanda muito importante para mim nesse tempo de hospital e cuidados paliativos foi que eu aprendi a escutar o paciente. Eu aprendi a perguntar para ele o que incomodava, o que estava ruim e o que ele gostaria, se ele pudesse, naquele momento, mudar, por onde ele começaria. Outra coisa importante é o plano terapêutico, o plano de cuidados que a gente tem. E aí, isto é fantástico, pensar nessa história do plano de cuidados. A gente escolheu cuidar de pessoas. A gente é uma profissão do cuidado, e a gente tem que planejar isso. Isto é a riqueza do trabalho da gente. É a gente poder conhecer essa pessoa que se depara, que aparece na nossa frente, modificada em função de um processo de doença. E a gente tem que entender de que forma a gente vai poder planejar com ela esse processo. E a gente tem que ter uma meta, a gente tem que chegar em algum lugar. Porque às vezes a gente não chega em lugar nenhum. Aqui é tudo que a gente faz dentro do hospital. Eu fui pegar umas referências. Essa referência está dentro do livro do COFITO, que o Adriano organizou ano passado, onde tem um capítulo lá escrito sobre terapia ocupacional em contexto hospitalar, que a gente escreveu, eu e a ID. E aí, quando a gente foi pensar junto com as colegas, ou pensar no que as colegas faziam, a gente chegou num hall de atividades. É um monte de coisa que a gente faz. A gente ajuda o paciente a compreender adoecimento, internação e tratamento. A gente vai longe pensar nisso. O que é você entender esse processo? A gente mantém desempenho ocupacional e autonomia. Quando a gente pensou lá em empinar a pipa com o Ângelo, com aquele garotinho, a gente estava fazendo exatamente isso. E a gente estava respeitando a questão da autonomia dele. Ele podia escolher a pipa que ele queria. Autonomia é a possibilidade da gente fazer escolhas. Mesmo que eu não seja independente, eu tenho que ser autônomo. Eu tenho que ter liberdade de fazer minhas escolhas. E é isso que a gente faz muitas vezes dentro do hospital. O paciente da gente dentro do hospital talvez tenha, talvez não, mas muitas vezes ele é totalmente tolhido na questão da independência dele, mas ele continua sendo autônomo. E a gente vai buscar isso. A gente busca manter e proporcionar, então, independência, que é uma outra história. A independência é a possibilidade de eu fazer. Muitas vezes os nossos pacientes eles perdem a possibilidade de fazer, mas eles podem garantir a possibilidade de escolher, que é a autonomia. A gente elabora estratégia para alívio de dor e outros sintomas. Essas pessoas sentem. Sintoma é uma coisa muito rica, porque muitos dos sintomas a gente não consegue avaliar, a gente tem que acreditar no outro. A dor, que é um grande sintoma, eu não tenho um dolorímetro lá que eu vou lá e falo, a dor dele é tal. Não, eu tenho que acreditar no que ele está me falando. E aí eu observo, eu presto atenção nos detalhes para dizer, acho que é isso. O Gustavo De Simone, que é um médico argentino, que foi uma pessoa que teve bastante influência no meu caminho, ele falava que a gente tinha que resgatar, independente da concepção religiosa, filosófica que a gente tenha, num determinado momento, como a gente foi criado. E quando a gente foi criado, a gente ganhou 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. E a gente tem que resgatar isso no tratamento do nosso paciente. A gente tem que aprender a escutar mais, e o que a gente vai fazer é escutativa, porque a gente escuta, a gente planeja, a gente reflete e a gente reconstrói e planeja com o paciente. Isso é a tal da história da escutativa. Não é ficar escutando só. É a gente escutar e usar todo o arsenal que a gente tem para poder efetivamente transformar essa situação.
né? A gente tem os olhos, dois, para a gente prestar muita atenção no detalhe, né? Às vezes o paciente não conta para a gente o que acontece, mas ele mostra. Quando eu vejo alguém sofrendo, alguém com dor, não precisa nem me dizer. Quando o colega da gente chega e a gente não está bem, a gente fala assim, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Aquilo salta no olho, né? E aí aprender a falar menos, né? Porque efetivamente a gente é um instrumento, né, nesse caminho todo. A gente vai corrigir e prevenir agravos, a gente vai orientar quanto ao posicionamento adequado no leito, a gente vai prescrever dispositivos de tecnologia assistiva, verificar necessidades de adequação e eliminação de barreiras nesses lugares, né? A gente ouvia a Érica falando da questão do domicílio, é fantástico, mas às vezes eu fico pensando na questão dos hospitais. Efetivamente, onde essas pessoas estão? Qual é a possibilidade que a gente dá que a gente oferece, o que a gente oferta para essas pessoas, de que elas sejam independentes ou que elas sejam autônomas nesses lugares? Né? A gente ressignifica esse cotidiano, tanto durante a internação como após. E aí a gente tem que conhecer o antes. Parece uma conta, né? O prognóstico de alguém é quem eu era antes, quem eu sou hoje e o que vai acontecer para mim depois. A gente vai auxiliar, então, esse empoderamento do paciente, né? Que ele possa efetivamente ter poder. Tudo isso a gente faz no hospital. Né? Tudo isso a gente vai fazer de uma forma, algumas coisas mais técnicas, mais pontuais, mas a gente vai exatamente isso. A gente vai elaborar estratégia de melhoria ou incremento de qualidade de vida. A gente vai trabalhar com cuidador, né? A gente está num outro lugar, a gente fica extremamente exposto no hospital, né? Todo mundo vê a gente atendendo e trabalhando. Em cuidados paliativos, a gente tem uma lista enorme também. Algumas coisas tinham uma interface com o anterior. Né? E qual é o rico dessa história do hospitalar e do cuidados paliativos? Que a gente começou a escrever. A gente começou a falar o que era, que eu acho que tem uma relação direta com essa frase aí da ação e superação. Né? A gente tem que transformar a ação da gente e superar. E dizer para as pessoas que é diferente fazer isso. Né? Eu não fui modesta, confesso a vocês, eu sou a Queiroz ali. Né? Então, eu não fui modesta nesse momento. Mas a gente poder pensar nisso. Né? Em cuidados paliativos, a gente usa os recursos que a gente tem enquanto TO. O que vai diferir a gente é o objetivo. Os dois objetivos, nos dois lugares, eu quero qualidade de vida. Só que tem um lugar que eu quero conforto, que eu quero alívio, porque a possibilidade de cura ou de reabilitar alguém já não é mais possível para mim. Né? Então, este é uma diferença. Isso é o que é mais comum na literatura. E isso tem sido muito o que a gente tem proposto. Né? Esse daqui foi o primeiro livro de TO, pensando nessa questão de contexto hospitalar e cuidados paliativos, que a gente fez em 2008, que eu organizei junto com a professora Marísia. Esse é o livro de 2018 do ano passado, que é da Marísia ID. Este daqui é um manual do residente lá do HC, de cuidados paliativos. E uma coisa fantástica é que eles deram 5 capítulos para a TO escrever. Né? Porque eles achavam que a gente tinha tanta coisa para dizer, e aí é a área que mais tem capítulo no manual. Não sei se você não conhece, mas eu falo com muito orgulho. Eu falo, porque eu dizia assim, não, eu tenho muita coisa para dizer para as pessoas, principalmente para os residentes ou para quem está pensando nisso. E aí a gente foi pensar exatamente nessa questão desses capítulos. Então, isso tem sido uma coisa bem importante. E o próximo capítulo, que fala de falência orgânica, a gente também vai estar lá dizendo o que é isso. E o último livro é um livro de tratado sobre o luto, onde a gente foi dizer o que a gente fazia com o lutado. Em cuidados paliativos, a gente vai fazer isso. O que a gente faz nesse lugar? Né? O que eu digo para vocês, se eu fosse achar um denominador comum entre os dois, já que é tudo junto e misturado, eu acho que o que a gente busca é isso, é aliviar sofrimento. Né? É alívio, porque talvez a gente não modifique. E sofrer, porque a sensação de estar nesse lugar é muito desconfortável para essas pessoas. Então, a gente tem que diminuir o sofrer. Se a gente for buscar uma definição do sofrer no dicionário, a gente vai ver que o sofrimento é uma sensação desagradável, penosa ou quase insuportável de carregar. Dói, machuca. E aí, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, psicólogo, ele vai contar para a gente uma coisa bem importante, que eu acho que tem relação direta com a TO. Ele fala assim, que o sentido da vida pode ser encontrado naquilo que a gente faz, que são as atividades, que é por onde passa o nosso olho, o nosso olhar, nosso objetivo, onde a gente se joga, se debruça, naquilo que a gente vive, que são as experiências da vida. E experiência de vida está diretamente relacionado com o que eu faço. E nas atitudes que a gente toma, por mais diferentes por mais sofridas, mais difíceis que elas sejam. Porque o Viktor Frankl fala assim, não importa o que a gente vai passar, o que a gente faz é de que forma a gente vai responder ao que está acontecendo. Né? As coisas vão acontecer, a vida não é fácil, a vida não é cor-de-rosa, a vida não é só unicórnio. Do mesmo jeito que morrer não é fácil.
Né? Eu falo assim, a morte não é um dia que vale a pena viver. Né? Porque eu lido com isso todo dia. E para algumas pessoas é muito sofrido, é muito doído, machuca muito. Né? Mas o importante é que a gente possa ajudar essas pessoas a passar por isso. Ajudar elas a responder isso. E aí, eu acho que isso, a gente começa a pensar na questão da TO. Né? A gente pensa em resolver os problemas com essas pessoas. E resolver problemas com eles nesse momento da vida deles é a gente poder pensar em definição de prioridade, em projeto, em compartilhar com essas pessoas tarefas e permitir que essas pessoas manifestem desejos. Porque o objetivo da gente é reconstruir, ou construir efetivamente, uma vida de significado. Essas duas histórias misturadas, de uma senhora idosa e de uma criança, é exatamente isso. Quando eu fui trabalhar com aquela paciente de cima, e eu fui perguntar para ela o que ela precisava neste momento na vida dela, ela disse assim para mim, eu preciso de 3 coisas. Eu quero passar o cargo, que eu era tesoureira na associação de bairro, e eu preciso passar esse cargo para alguém enquanto eu estou viva. Eu quero comer frango com polenta, que a minha sogra faz. E eu quero me despedir do Zeus, que é um labrador de chocolate que eu tenho há muitos anos. Né? E aí, todo o trabalho da gente, e a gente não trabalha sozinha, a gente trabalha em equipe, foi nesse sentido, da gente buscar esta prioridade na vida dela, né? Ressignificar aquele espaço. Né? Essa mulher estava dentro do hospital, não tinha nenhuma perspectiva de sair, ela dependia de uma droga ativa, para o coração dela bater, ela era dependente do Obuta, sem isso o coração dela não batia mais. E mesmo que a gente fosse gradativamente aumentando as doses, estava chegando o tempo de que isso não ia mais significar absolutamente nada nesse processo. A possibilidade dela não era. E é isso que a gente faz. Do mesmo jeito que essa garotinha aqui, lá do Estudo da Criança, era uma menina de fibrose cística, a Yasmin, ela sempre dizia o que estava acontecendo no setor da TO e na brinquedoteca. Então, ela dizia quem não tinha guardado brinquedo, quem tinha faltado, ela cuidava do lugar. E um jeito de ressignificar o cotidiano dessa menina foi fazer um crachá e nomear ela como assistente da terapia ocupacional. E ela ganhou um crachá igual. É com isso que a gente trabalha. A gente ressignifica esses espaços. Né? E aí, no fundo de tudo isso, né, do alívio do sofrimento, dessa busca, eu acho que a gente faz trabalhar com qualidade de vida. Qualidade de vida, para mim, era muito difícil de entender o que era. Parecia que era tudo e, ao mesmo tempo, não era nada. Eu não entendia do que as pessoas falavam. E aí, quando eu estava estudando lá na Argentina, na Inglaterra, na Palio, pensando sobre isso, o Gustavo De Simone me ensinou que qualidade de vida era o espaço entre expectativa e realidade. E isto é terapia ocupacional. O que a gente faz é isso. A gente chega perto do paciente e descobre com ele o que ele pode e o que ele quer. E a gente vai usar todos os recursos que a gente tem para diminuir esse espaço. Então, a gente trabalha com qualidade de vida. Né? A gente busca diminuir o espaço entre o que eu quero, entre o que eu espero e o que eu posso e o que é real. Né? E esse argumento foi o argumento que eu usei com o Gustavo De Simone para fazer a pós avançada de psico-oncologia e cuidados paliativos lá na Argentina e na Inglaterra. Porque não tinha TO para fazer. Porque não tinha nenhuma TO que tinha começado a fazer cuidados paliativos. Eu fui a primeira, né? E aí, eu falei para ele, não, eu vou fazer cuidados paliativos, sim, vou fazer o curso avançado, porque você me ensinou o que era qualidade de vida. E a sua definição de qualidade de vida tem relação direta com o meu trabalho. E foi o jeito que eu convenci ele. Né? Afinal de contas, a definição era dele. E aí, eu acho que o que a gente busca com o paciente da gente é isso. Né? Essa garota aqui, ela dançava no Bolshoi. E aí ela teve um processo de HIV/AIDS que impediu que ela dançasse no Bolshoi. Mas a gente pode reconstruir a história dela no scrapbook. Né? Ela pode deixar na construção do processo quem era ela para o filho dela. Né? A gente busca fazer os pacientes continuarem trabalhando a sua arte. Para este paciente era muito importante tocar. Eu adoro trabalhar com foto com os pacientes. E aí eu peço que meus pacientes digam assim, eu dou aula, eu conto para as pessoas as histórias. Se vocês se retratassem, de que forma vocês gostariam de ser retratados? Esse homem era carnavalesco e ele estava no final da vida. E quando a gente foi montar o memorial com a família, eles montaram exatamente o carnaval. Né? Porque era desse jeito que eles tinham vivido. Né? Esse homem, ele se vinculava com as pessoas pela comida. Quando ele quis fazer as fotos com panela, eu falei, panela? O que significa panela? E acho que a minha cara era de, hã? E aí ele falou assim, posso te contar? Eu falei, conta. Ele falou, quando eu vim lá do norte, para tentar uma vida melhor de São Paulo, eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus. E perto do ponto, perto de onde eu morava, tem uma igreja, tinha uma comunidade religiosa. E eu sabia cozinhar, eu gostava de cozinhar. E aí eu comecei a participar da comunidade, me aproximar das pessoas, porque eu fazia coisas para elas. Né? Eu contribuía na festa junina, na festa da padroeira, nos eventos. Então, tem muito sentido
essa panela. Do mesmo jeito que esse paciente do alfajor, eu nunca vi uma pessoa comer chocolate como ele comia. Ele saboreava o chocolate, né? Ele vivia essa coisa do chocolate. É isso que a gente faz em contexto hospitalar e cuidados paliativos, como também nas outras áreas. Não acho que esse é um domínio absoluto meu, da especialidade onde eu estou, das pessoas que eu compartilho, né? Mas, neste lugar, isso são coisas que a gente vai buscar? Sim. E pensando nessa coisa da superação da ação, o que a gente foi fazer? A gente foi buscar um caminho de dizer que a gente fazia de um jeito diferente. Que o contexto hospitalar e cuidados paliativos era importante. E ele tinha que ser reconhecido. Porque, em 2009, quando o COFITO soltou a resolução a 366, né, que exatamente está fazendo 10 anos esse ano, a gente não apareceu. Né? Contexto hospitalar e cuidados paliativos não estava lá. E aí eu olhava para isso e dizia assim, eu acho que eu não estou em lugar nenhum desse lugar. Qual é o meu lugar? Em que lugar que eu estou? E aí a gente começou a pensar exatamente isso. Em que lugar a gente estava. Né? E a gente foi ter uma ação de criar um grupo, que foi o Grupo Nacional, para a gente efetivamente poder dizer isso para essas pessoas. A gente tinha que criar uma especialidade, de dizer para o COFITO que jeito a gente fazia. A gente tinha que discutir parâmetro assistencial. Não bastava dizer o que a gente fazia. A gente tinha que provar, comprovar. A gente tinha que ter parâmetros para fazer isso. A gente tinha que revisar a classificação brasileira de ocupação, para ver se estava lá escrito que a gente era do hospital. A gente, então, tinha que criar uma sociedade científica também, para validar. E a gente queria referendar os títulos de especialistas dessas pessoas nesse lugar. Né? Então, a gente foi buscar esse caminho. Né? E aí, depois de 6 meses, né, 5 meses e um pouquinho, o COFITO ele revê a resolução e a gente aparece como uma especialidade efetivamente. A gente foi andando. Né? A gente teve uma estratégia bem interessante, que eu acho que tem a ver com essa coisa da ação e da superação, da especialidade. A gente usou todos os eventos de TO e a gente chegava lá, pedia 5 minutos para a pessoa e dizia assim, quem trabalha em contexto hospitalar, quem tem interesse, quem trabalha em cuidados paliativos, a gente vai se reunir 15 minutinhos ali. E a gente foi construindo um caminho. Começou em Marília, no primeiro simpósio de hospitalar, que foi em 2009, e a gente foi caminhando. Então, lá em Recife, a gente conseguiu definir as áreas de atuação. E a gente disse, tem um trabalho dentro, um trabalho fora do hospital, mas que é oferecido pelo hospital, e cuidados paliativos. Né? E aí a gente foi fazer jornada e a gente foi criando o nosso caminho. Para nossa surpresa, em 2011, no CBTO, a gente fez um simpósio de TO em contexto hospitalar e a gente teve 420 participantes. As pessoas sentaram no chão, porque as pessoas viram que esse era um lugar importante. E aí, a gente, em 2012, lá no HC, no Estudo da Criança, por isso que eu acho que eu comecei com a história do Ângelo no começo, né? A gente criou, então, uma associação científica, que foi um jeito da gente poder provar qual era a ação da gente e poder pensar nisso. Né? E aí a gente tem caminhado nesse caminho até hoje. Né? A gente tem uma estratégia bem interessante, a gente ouviu falar da tecnologia hoje muito lá embaixo, agora há pouco. Uma estratégia que a gente teve na TOSP foi que a gente faz videoconferências pela Rede RUT. Então, segunda a sexta-feira do mês, das 11h30 a 1h, todos os hospitais, serviços, pessoas que estão interessadas na questão de cuidados paliativos e contexto hospitalar, elas se reúnem, né, por um SIG, que é o primeiro SIG da TO na rede de telemedicina, né, para a gente poder dizer. Na sexta-feira, a gente teve a 50ª videoconferência, que é o que a gente tem feito nos últimos anos, de 2013 para cá. Né? E aí, finalmente, em 2013, o COFITO manda a resolução e reconhece a gente efetivamente nesse processo. Esses são alguns números da TO em contexto hospitalar e cuidados paliativos para a gente pensar. A gente já fez 3 congressos, o último foi agora em maio, em Curitiba, e o próximo vai ser em Brasília, em 2021. Né? A gente ainda tem muito pouco especialista na nossa área. Né? A gente começou a fazer, o que a gente percebe é um número crescente. Né? Então, na primeira prova, a Abrato, né, a Associação Brasileira de TO, era responsável pela realização das provas. Desde o segundo certame, a responsável é a TOSP, em parceria com o COFITO. Né? E aí eu acho que a gente tem 3 desafios para nós, em contexto hospitalar e cuidados paliativos, nos próximos tempos. E eu acho que são desafios que eu vou deixar aqui para a gente poder pensar. Eu acho que uma coisa crescente é a TO dentro da UTI. Tem uma resolução que é a RDC de 2010, que diz que no prazo de 3 anos,
toda UTI tinha que ter uma TO de referência e uma TO trabalhando dentro. Isso ainda não se concretizou, né? Eu fui uma TO que, por uma fiscalização do CREFITO, no hospital que existia, no hospital que tem, o hospital foi lá e falou, ó, não tem TO na UTI, então vocês vão ser multados a partir de agora, diariamente, por não ter uma TO. Né? Então, esse é um grande desafio para a gente, enquanto hospitalar. É a questão da gente poder pensar que lugar é esse da UTI, que era um lugar que a gente não entrava. Né? Um outro desafio da gente é exatamente pensar em gestão de serviço. Né? A gente tem que passar só do lugar de pensar no serviço, a gente tem que pensar na gestão. Né? A TO tem um lugar muito importante. Né? Quando eu comecei a trabalhar em cuidados paliativos, eu fui chefe durante 16 anos de uma equipe multi. Né? Eu brinco com as pessoas que eu mandava em médico. Né? Era porque a gente conseguia pensar nisso. E é muito importante que a gente pense neste caminho. De que jeito esse paciente chega e de que jeito esse paciente sai. E de que jeito a gente vai gerenciar esse lugar para efetivamente poder trabalhar. Né? E aí eu acho que a outra coisa que faz a gente pensar hoje muito é a questão do indicador. Né? A gente está num lugar hoje de poder efetivamente mostrar para as pessoas o que a gente faz e validar isto. Né? Me conta, a gente saiu do lugar da ação só. Né? E eu acho que a superação da gente nesse processo foi exatamente dizer disso. A gente não acha, a gente faz, a gente tem resultado e a gente efetivamente pode fazer isso porque a gente modifica a vida dessas pessoas. Né? Esta é a atual gestão da TOSP, que começou agora a partir de agosto. Né? Eu assumi, então, o cargo de vice-presidente, não sei muito bem o que significa isso, mas... Né? Essas são as pessoas que trabalham comigo. Uma característica bem importante dessa gestão, eu acho, a gente tem pessoas de norte a sul. Né? A gente tem o Vitor, que está lá no Pará, né? E a gente tem a Vera, que está no Rio Grande do Sul. Né? Isso é uma coisa interessante, né? As realidades, a regionalidade é diferente. E aí, acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Né? Acho que eu comecei a contar uma história de um paciente, aí eu vim usar o obrigado dessa paciente minha. Então, é isso. Quando eu estava atendendo ela no hospital, ela falou assim, eu falei para ela, o que a gente vai fazer hoje? Qual que é a demanda de hoje? E ela disse assim para mim, sabe o que eu queria? Dizer obrigado para as pessoas. Ela tinha ficado muito tempo com um tubo na boca e era muito difícil falar. E ela dizia assim, eu queria dizer obrigado para as pessoas. Só que muitas vezes quando as pessoas chegam para conversar comigo, eu não consigo. Eu me envolvo. Eu falei, o que você acha da gente poder pensar? E aí tinha que ser naquela hora, a gente não tinha um tempo. Eu não sei se no dia seguinte eu ia encontrar ela de novo. Aí eu fui lá, catei a tampa da caixa de sulfite, peguei a caneta que estava no bolso e a gente foi construir um obrigada. E aí eu vou dividir o obrigado dela, né, do mesmo jeito que os meus pacientes mostram a foto, quando eu falei assim para ela, mas eu posso mostrar para as pessoas isso que a gente fez e usar o seu obrigado, quando eu também for dizer obrigado? Ela falou, pode, mas só tem que pôr o nome de um jeito diferente, porque o nome é feio. Aí eu falei, como assim seu nome é feio? E aí o nome dela estava aqui, ela chamava Joyce, Joici. Ela falou, ai não, eu não quero pôr esse Joyce. Ela quis fazer um Joyce, aí ela fez um JHOYSCE. E aí eu vou usar o Joyce para dizer obrigado para vocês.